Olá, o meu nome é Sónia Anjos e sou a facilitadora do Retiro O Mundo nas Tuas Mãos. Hoje estou aqui no Cais das Colunas, junto à Praça do Comércio, para fazer este vídeo, para te falar um pouco sobre como vai ser o Retiro O Mundo nas Tuas Mãos. Várias pessoas me têm pedido para falar mais sobre o Retiro, para explicar um pouco melhor o que é que vai acontecer lá. E para saberes exatamente o que vai passar no Retiro, vais mesmo ter que lá estar. Mas para levantar um pouco a ponta do véu, eu decidi fazer este vídeo hoje e falar-te sobre propósito. Propósito de vida, um dos temas que vamos abordar no Retiro O Mundo nas Tuas Mãos. É fantástico quando descobrimos qual é o nosso propósito de vida. Todos nós temos um. Todas as pessoas têm um propósito. Tu também tens um, tenho a certeza disso, mesmo que ainda não saibas qual é, mas todos temos um propósito. E no Retiro vamos fazer um trabalho para descobrir qual é o propósito de vida de cada um de nós e começar a alinhar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas ações em relação ao nosso propósito, alinhá-las com o propósito de vida que temos, com a nossa missão. A melhor forma que encontrei para te falar sobre o propósito foi contando-te uma história. Eu adoro histórias, gosto mesmo muito. Acredito que através das histórias podemos chegar mais facilmente ao coração das pessoas, porque eu posso te falar de várias ferramentas de coaching, de programação neurolinguística, de hipnose, de técnicas maravilhosas que te vão ajudar a obter melhores resultados na tua vida e até a descobrir o teu propósito, e vamos utilizar essas ferramentas no evento. Mas nada é igual a contar-te uma história. Porquê? Porque uma história é o resultado de alguém. É a vivência que alguém já teve de determinada situação. E muitas vezes chega-nos mais perto do coração, porque se alguém já viveu, então eu também posso viver. Se já se passou com aquela pessoa, também se pode passar comigo. E acabamos por ter mais facilidade em nos identificarmos. Por isso hoje vou-te mesmo contar uma história. E pensei, mas que história vou contar? Que tal começar pela minha? É isso mesmo, vou-te contar a minha história. Como é que eu encontrei o meu propósito de vida? Então, na realidade, eu sempre tive o mesmo propósito. E desde muito pequenina, muito nova mesmo, que eu penso que já sabia qual era. Eu, desde muito cedo, que soube o que é que queria fazer na vida. Embora depois não tenha feito nada disso. Mas sabes assim, quando somos mesmo pequenitos, ali até pelo 9º ano de escolaridade, temos de tomar a decisão qual é a área que vamos seguir depois no resto da escola, para quando formos para a faculdade ser a área correta para nós depois seguirmos o curso que gostássemos de fazer. E muitos adolescentes nessa altura estão confusos porque é muito cedo para saber o que é que realmente vão querer fazer quando forem grandes. E eu nunca tive dúvidas, eu sempre soube que queria ser psicóloga, desde muito pequena. Eu queria ser psicóloga porque acreditava que se fosse psicóloga podia ajudar as pessoas a serem mais felizes. Era por isso que eu queria ser psicóloga, para ajudar pessoas. Então, toda a minha vida, todo o meu percurso de estudante foi feito com o objetivo de chegar à faculdade e fazer o meu curso de Psicologia. Eu acabei o 12º ano, da primeira vez que fiz o 12º ano deixei 2 disciplinas pendentes e tive que voltar a repetir. Mas como queria também ter a minha independência e não queria continuar a sobrecarregar os meus pais com o esforço de me darem todas as coisas que uma miúda de 18 anos gosta de ter, eu decidi ir trabalhar também. Então fui acabar o 12º ano, as disciplinas que me faltavam, à noite, e comecei a trabalhar. Na altura, eu nasci e cresci na margem sul e comecei a trabalhar em Lisboa aos 18 anos. E vinha todos os dias num barco que não era aquele, eram os Cacilheiros, Laranjas, e que vinham do Seixal, onde eu morava, aqui para Lisboa, e todos os dias eu chegava exatamente a este porto, onde está agora aquele barco um pouco maior, e saía para apanhar outro transporte e chegar até ao meu trabalho no centro da cidade. Por isso é que eu estou aqui hoje, porque este lugar é realmente muito especial. Durante muitos anos eu chegava aqui todos os dias, de segunda a sexta, às vezes até ao fim de semana, para vir fazer alguns trabalhos depois na faculdade, quando entrei para a faculdade.
muitos anos aqui a passar por este local, então ele é muito especial para mim. Para além disso, eu também tenho uma ligação muito forte com o elemento água, aqui ao Rio Tejo. Eu atravessava este rio todos os dias e por isso decidi fazer o vídeo aqui. Mas para voltar à história, eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar em quê? Enfim, era um trabalho apenas para ganhar algum dinheiro para poder satisfazer as minhas primeiras necessidades de miúda de 18 anos que começa a trabalhar. E esse trabalho foi numa loja de fotografias. Eu trabalhei nessa loja praticamente até ao fim do meu curso. Tive algumas interrupções pelo meio, uma ou duas, mas praticamente até quase ao final do 5º ano da faculdade eu trabalhei nessa loja de fotografias. E parece que na realidade eu trabalhava numa loja de fotografias, eu trabalhava na parte de revelação e impressão, não havia máquinas digitais naquele tempo e as pessoas usavam rolos fotográficos e levavam-nos às lojas de fotografia para revelar e imprimir as suas fotografias. Então parece que simplesmente eu estava a revelar fotografias, um trabalho simples. Mas na verdade não era isso. E há muito pouco tempo, há mesmo muito pouco tempo, é que eu descobri que não era só isso que eu fazia. O que eu estava a fazer era já o meu propósito. O meu propósito de ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos e serem mais felizes. Como? As pessoas levavam umas fotografias dos seus sonhos, dos seus fins de semana divertidos e bem passados, das férias maravilhosas que tinham acabado de fazer. Às vezes havia fotografias diferentes, por todos os motivos, também profissionais, mas a maioria eram fotografias de sonhos. E aquilo que eu fazia era revelar os sonhos das pessoas e entregar-lhes. E eu gostava tanto de fazer isso, que eu tornei-me realmente muito boa naquilo que fazia. Tão boa que nessa altura a loja onde eu trabalhava foi destacada pela revista Proteste como a melhor loja de fotografia de Lisboa. Eu simplesmente olhava para o negativo e eu conseguia ver a cor dos sonhos das pessoas naquelas fotos. E saíam perfeitas, as pessoas adoravam. E isso deixava-me realmente muito feliz. E só há muito pouco tempo é que eu descobri porquê. Então, eu trabalhei lá durante todo esse tempo. Eu, entretanto, entrei para a faculdade, para o curso de Psicologia, no fim do 12º ano, e quando entrei para o curso de Psicologia comecei a estudar à noite, continuei sempre a trabalhar na mesma loja, até depois ao final do curso, e ainda durante o tempo em que estudava e trabalhava, foi nessa altura também que descobri uma outra paixão na minha vida, que foi o yoga. Comecei a praticar yoga. E foi realmente maravilhoso, é algo que ainda hoje se mantém na minha vida. Eu faço muito a minha vida com base nessa filosofia que para mim faz todo sentido, do yoga. Entretanto, no final do meu curso, eu fui estagiar e fiz uma descoberta incrível. Descobri que não era nada daquilo que eu queria fazer. Então toda a minha vida eu achei que queria ser psicóloga e quando cheguei quase ao final do meu curso pensei que não era nada daquilo que queria fazer, porque tive a sensação, aliás foi mais do que a sensação, foi muita realidade de que eu não conseguia ajudar as pessoas da forma como eu gostaria. Na realidade demorava muito tempo através da psicologia até as pessoas obterem os resultados que elas precisavam na vida delas, a serem realmente mais felizes, a sentirem-se realmente melhor com elas próprias. Sonhos então, nem se falava muito disso. Então eu decidi continuar a trabalhar. Mudei de trabalho e fui abrir com 2 sócios uma empresa que pensei que estaria mais relacionada à minha área de psicologia e abri uma agência matrimonial. E nessa altura aquilo que eu fazia era encontrar pessoas com determinadas características que procuravam também determinadas características noutra pessoa, mas que estavam sozinhas e não conseguiam encontrar a mulher ou o homem da sua vida. E o meu trabalho era de ajudar as pessoas a juntarem-se, a terem um bom relacionamento, a melhorar os seus relacionamentos e conseguirem manter um relacionamento estável, saudável, duradouro. E aí também eu estava a ajudar as pessoas a realizarem o sonho de terem alguém que amasse ao seu lado
e de poderem ser felizes ao lado dessa pessoa. Então eu comecei uma atividade nova. Fui trabalhar no ramo imobiliário, na maior rede imobiliária do nosso país e não só, uma das maiores do mundo também. Nessa área, será que o que eu fazia era vender casas? Sim, eu vendia casas, mas na realidade o que eu fazia mesmo era realizar o sonho das pessoas e torná-las muito mais felizes. Como? Porque elas sonhavam com a sua casa nova. Como é que vai ser a minha casa? Quantos quartos vai ter? Para que lado vai estar virada? Como é que eu vou mobilar essa casa? Elas já imaginavam a casa toda pronta e mobilada, ainda nem sequer a tinham comprado. E quando elas realmente adquiriam a sua casa nova, essas pessoas ficavam muito, muito felizes. E isso a mim dava-me felicidade também, porque no fundo eu estava a cumprir o meu propósito e eu não sabia. Entretanto, acabei por ter um convite para uma proposta, digamos assim. Que tal se fosses trabalhar em telecomunicações? E deixei o imobiliário e fui para o maior operador do mundo de telecomunicações vender serviços de comunicação móvel. Mas será que eu vendia apenas serviços de comunicação móvel e telemóveis? Na realidade, aquilo que eu fazia era ajudar as pessoas a comunicar. Através desse serviço, elas podiam estar mais próximas, porque pelo telemóvel podiam estar sempre em contacto. Eu trabalhava muito nessa altura, trabalhava essencialmente com empresas. Na realidade, o que eu fazia era facilitar um pouco a comunicação dentro das empresas e, no fundo, tudo aquilo que envolve a comunicação dentro de uma empresa. Mas as pessoas tinham o seu telemóvel e falavam também a nível pessoal. Portanto, na realidade, o que eu estava a fazer era proporcionar uma melhor possibilidade de comunicação entre as pessoas e, ao comunicarem melhor, teriam melhores relacionamentos, melhores resultados e também ficavam mais felizes. Entretanto, eu saí dessa empresa de telecomunicações e fui trabalhar com seguros. Fui durante algum tempo mediadora de seguros. Cheguei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhei com uma das maiores empresas seguradoras do país e vendia seguros. Será que eu vendia seguros? Ou será que aquilo que eu proporcionava às pessoas era maior segurança, mais confiança? E quando as pessoas estão mais confiantes, arriscam mais, podem ter mais resultados. Mais resultados, mais felicidade. Então, também aí, de alguma forma, eu estava a cumprir o meu propósito. Saí, fui dirigir uma empresa na área do bem-estar, uma rede de franchisings, fui criar essa rede e gerir um espaço dessa rede também na área do bem-estar. E aí, o que eu proporcionava às pessoas era um maior bem-estar, sentirem-se melhor, terem uma melhor saúde e com isso, obviamente, também ficavam mais felizes porque se sentem melhor e tinham mais capacidade para realizarem os seus sonhos. Finalmente, ainda passei por trabalhar com venda direta, onde ainda hoje exerço um pouco também ainda essa atividade e na venda direta aquilo que eu faço é trabalho com a área do bem-estar também e entrego bem-estar às pessoas, ensino-as, educo-as a terem um melhor bem-estar, a terem um estilo de vida mais saudável, mais ativo, mais saudável e também ajudo outras pessoas a enverdarem por essa mesma atividade e a terem uma oportunidade de trabalho que lhes permite ter alguma independência financeira. Essa é a forma também de mudarem o seu estilo de vida, realizarem os seus sonhos e serem mais felizes. Finalmente, eu dedico-me, desde há 4 anos atrás, exclusivamente à minha atividade, não em total exclusividade, porque tenho a venda direta também, mas isso é um part-time, é acumulativo, mas praticamente em exclusividade esta atividade de hipnoterapia, coaching, no sentido de ajudar as pessoas realmente a melhorarem as suas vidas, a terem uma maior orientação para aquilo que querem da vida, para o seu propósito, ajudá-las a encontrar o seu propósito e isso nós vamos fazer no retiro
o mundo nas tuas mãos. Eu falei-vos que ajudei pessoas através da agência matrimonial com os relacionamentos, e nós vamos falar de relacionamentos no retiro. Também vamos aprender a sentirmos mais confiantes, a estarmos mais motivados. Vamos aprender a comunicar melhor, a ter uma comunicação de excelência para obter melhores resultados profissionais e pessoais também. E, no fundo, a minha história serve para te dizer que eu sempre estive ligada ao meu propósito de vida, e só há alguns anos atrás, mais ou menos quando eu decidi enverdar por esta área de hipnoterapia e coaching, é que eu descobri realmente qual era o meu propósito de vida. No entanto, se reparaste, e só há dias é que eu descobri isto também, eu estive sempre ligada a ele, sempre. E de certeza que o mesmo se passa na tua vida. E mesmo que aquilo que estás a fazer agora não te pareça nada com aquilo que acreditas que seja o teu propósito de vida, se procurares bem, vais ver que vais estar ligado, quase de certeza. E quando tu descobrires isso e acordares todos os dias com o foco de te ligares ao teu propósito, à tua missão, a tua vida vai mudar completamente e tu vais ser realmente mais feliz. Tu vais realmente viver a tua paixão, e nós vamos falar muito sobre a paixão da vida no evento, no retiro, e vais ligar-te a essa paixão e viver intensamente isso todos os dias, e isso vai mudar a tua vida. Tu vais encontrar a fórmula da felicidade consistente, porque quando tu estás ligado à tua missão, ao teu propósito, não há nada que te possa impedir de ser feliz. Há momentos na nossa vida em que as coisas correm melhor e outros em que as coisas não correm tão bem. Há momentos em que estamos mais alegres e há outros em que a tristeza também vem ter connosco. Mas a felicidade, essa, vai ter uma base consistente. E isso é algo que eu vou passar durante o evento. É isso que eu quero fazer, quero passar-te essa fórmula para teres a tua felicidade consistente, viveres os teus sonhos, a tua paixão, encontrares o teu propósito de vida e seres realmente mais feliz. Eu vejo-te no retiro, eu tenho o mundo nas minhas mãos, as tuas. Até lá!